Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26. Opa, hoje eu estou com tantos números, porque olha só, você tem a possibilidade de assistir ao Hashtag Educa hoje, ao vivo, agora, 12h30, aqui na NET, no canal 26, na Multirio, e também pelo Facebook. E a gente tem horários alternativos, também terças e quintas, à noite, sábados, domingos e no YouTube. Ou seja, tem Hashtag Educa para você acompanhar a gente sempre. E eu aguardo a sua participação, a sua pergunta, a sua interatividade. Vem para cá, comente, curta, compartilhe o programa. Ele é feito para você e a gente sempre traz aqui as questões que dizem respeito à educação. E quem tem filho na escola já deve ter pensado aí. Essa semana, em muitas cidades, em muitos estados, as aulas recomeçaram, né? E os currículos provavelmente trazem novidades. Isso porque, depois de 2 anos de preparo ali entre orientações e estudos, entram em vigor os novos currículos escolares que passam a atender a Base Nacional Comum Curricular estabelecida pelo MEC. A base é o documento oficial nacional que regulamenta quais aprendizagens alunos de todo o Brasil devem desenvolver, tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas. Hoje, a gente conversa sobre essas mudanças e as transformações ocorridas aqui no currículo do Rio de Janeiro. Como que essas orientações foram contempladas e o que de novidade, né, o ano começa agora, o ano letivo começa agora, o que novidade a garotada aí e os professores vão ter pela frente em 2020. Quem conversa com a gente são os professores Vânia Maia, assistente da Subsecretaria de Ensino da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Vânia, ao Hashtag Educa. E Valdemar Ferreira da Silva, também da Subsecretaria de Ensino da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigado. Olha, então, já para a gente começar a entender, enquanto a gente estava conversando aqui, você que acompanha o Hashtag sabe que tem aqueles ajustes ali antes do programa começar, né? A gente estava debatendo aqui o roteiro. Esse tempo de 2017 para cá foi dado pelo MEC para que estados e municípios fizessem seus ajustes, mas alguns municípios já tinham tocado isso. Como é que foi esse prazo? Sim, né, uma vez homologada, né, a BNCC, ela estabeleceu um prazo até 2020 para que os sistemas de ensino, né, sejam eles públicos e particulares, né, no âmbito municipal e estadual, pudessem atualizar, né, o seu currículo, né, suas orientações curriculares à luz da nova BNCC. Né? Então, exatamente foi esse o prazo e a nossa cidade, né, a nossa Secretaria Municipal de Educação, né, a partir desse ano, já começa o ano letivo com o novo currículo. Olha, você que está acompanhando a gente, de repente ouviu falar na BNCC, mas não entendeu muito bem, a gente vai soltar um vídeo do próprio MEC explicando o que é a base. Para você ter uma ideia, é um currículo que ele é um norte. Ele vai servir para todas as escolas, para que todo mundo, de alguma maneira, encontre ali uma igualdade, uma equidade e tenha a oportunidade de ter as mesmas aprendizagens, né? A gente precisa dar saltos de qualidade aí em termos de território nacional como um todo, em ciências, em matemática, em língua portuguesa. Então, essa base, ela vem para que todos, independente de ser uma metrópole como Rio de Janeiro, ou de repente uma metrópole como São Paulo, ou uma cidadezinha do interior do país, todo mundo tem que ter a mesma oportunidade. Vamos dar uma olhada no que é a base. Vamos lá. O que é a Base Nacional que vai orientar a educação no Brasil? A educação é peça-chave no desenvolvimento da sociedade e do país. O Brasil, com dimensões continentais, terá uma base que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação básica. E coloca a educação brasileira em compasso com as demandas do século XXI.
E esse debate não é recente. A Constituição de 1988 já destacava a educação a serviço do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases determinava que a União firmasse um pacto interfederativo, um acordo com os vários níveis de governo para estabelecer competências e diretrizes capazes de orientar os currículos. Em 2014, o Plano Nacional da Educação reafirmava a necessidade de estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica e de criar uma base nacional que orientasse os currículos de todas as unidades da federação. A Base Nacional resulta de um processo que está sendo construído democraticamente, com o envolvimento de educadores e da sociedade. A primeira versão contou com mais de 12 milhões de contribuições, que apoiaram a produção da segunda versão. Novamente colocada em debate em 27 seminários, um em cada unidade federativa, a base recebeu colaborações de mais de 9 mil professores e especialistas. Esta etapa foi realizada com a parceria do Concede e da Undime. Com isso, foi consolidada a versão final. Esse produto coletivo será entregue ao Conselho Nacional de Educação, que discutirá o documento em 5 audiências públicas, uma em cada região do país. Homologada pelo Ministério da Educação, a base vai orientar a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas, e também políticas para a formação de professores, produção de material didático e a avaliação. A Base Nacional representa um instrumento para a promoção da equidade, na medida em que define as aprendizagens essenciais e orienta as políticas educacionais que serão implementadas nas escolas de todo o país. A Base Nacional terá um papel decisivo na formação integral do cidadão e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Vânia, essa pergunta para você não tem como não ser, já que você participou da elaboração da base. O que ela representa de avanço para a educação, principalmente a educação pública, eu acho que no país inteiro? O que a base traz de muito importante é a parte do desenvolvimento intelectual do estudante, ou seja, desenvolvimento do raciocínio lógico, desenvolvimento cognitivo por trás de cada ponto. Eu participei da parte da construção de matemática e nós trazemos assim, matemática trouxe novidades, que justamente a álgebra trabalhada desde as séries iniciais, então tudo foi pensado muito em desenvolver esse raciocínio lógico, desde as séries iniciais até o ensino médio. Até a parte do ensino médio. Todo o ensino básico foi trabalhado nesse sentido de instruir, além do conhecimento, o desenvolvimento da inteligência por trás dos conteúdos. Então, todas as disciplinas foram pensadas dessa forma. Todas as disciplinas foram para levar o estudante a pensar. Não ficar repetindo ideias. Aliás, desde José Bonifácio já dizia isso com Dom Pedro, Mas vale levar o menino a refletir do que ficar repetindo ideias. E isso a base traz com muita clareza, essa ideia de desenvolvimento intelectual. Eu acho que é importante isso que você está falando. Para quem acompanhou aí o Hashtag Educa, que a gente fez com os grandes nomes da educação brasileira para uma série especial, a conversa que a gente tinha com os professores, a gente conversou com Arnaldo Nisqueira, a gente conversou com vários professores que já estiveram à frente, inclusive, de políticas públicas, e uma das questões é que a escola, durante um tempo, eu acho que delegou para o ensino médio a questão de determinadas posturas e abordagens, porque talvez fosse a formação para o trabalho. E hoje a gente tem uma geração
competitiva, né, que gosta de solucionar problemas, e a gente vê esse comportamento no ensino do mundo inteiro. A gente trouxe exemplos de Singapura para cá, de outros lugares. A gente vê a cultura maker florescendo tanto nas escolas privadas quanto nas escolas públicas. Vem daí isso seria consequência de um novo comportamento da sociedade, de olhar para o ensino com uma outra funcionalidade também? Quando nós nos reunimos para trabalhar com a base, né, para formar a base, nós olhamos os currículos do Common Core, currículo de Singapura, nós olhamos os currículos dos países que emergiram, né? E o currículo do Brasil também, porque o importante era que não fosse algo que o professor, uma mudança tão brusca que o professor não se sentisse ali. Então, tudo isso foi muito pensado. Nós olhamos do Brasil e olhamos de outros países também, para chegar a um formato que as pessoas se sentissem representadas ali, né, de todos os estados. E 60% do currículo é a base. Os 40%, cada município, cada estado, vai colocar a sua cultura regional ali, né? Aquele espaço que... Mas tem uma parte que o país inteiro vai precisar construir. E essa parte foi muito bem elaborada, muito bem pensada, muito discutida, muito refletida. Eu posso dizer isso porque eu participei desse movimento, não só em matemática, como nos outros componentes curriculares, foi muito discutido. Agora, Valdemar, a Vânia falou a questão do regionalismo. Você tem ali o norte para o país inteiro e tem o regionalismo. Vou pegar o exemplo, acho que de Mato Grosso do Sul, que faz fronteira ali com países de língua espanhola. Uhum. E aí, obviamente, nesta reformulação do currículo, de acordo com a base, né, passou a ser obrigatório, por exemplo, o ensino da língua espanhola nas escolas desse município. O que a gente considerou aqui no Rio de Janeiro na hora de fazer o estudo e rever o currículo da cidade do Rio de Janeiro? Então, a cidade do Rio de Janeiro, né, a nossa Secretaria de Educação é a maior, né, da América Latina, né, é a Secretaria Municipal de Educação da nossa cidade, e pensar essa cidade, né, a partir da concepção de infância e de criança, né, que a gente tem na diversidade, né, da nossa cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, a nossa secretaria ela é organizada em 11 coordenadorias regionais de educação. Então, para que isso pudesse acontecer, e cada região, né, cada região da nossa cidade, ela tem demandas diferenciadas, ela tem contextos, né, muito diferentes umas das outras. Às vezes, no mesmo bairro, por exemplo, né, escolas que são situadas no mesmo bairro tem contextos e demandas bem diferentes de uma escola que duas ruas depois nós temos uma outra escola e que tem contexto diferenciado, lógico, porque são, né, pessoas diferentes. Então, como pensar um currículo a partir, né, de uma base nacional comum, né, para essa criança, para esse currículo que precisa ser forjado, né, e repensado, né? Então, a cidade do Rio de Janeiro ela tem, né, por um histórico, desde a multieducação, né, nós temos uma trajetória importante, a gente ressaltar isso, né, uma construção de currículo, isso foi feito e valorizado por nós professores, né, da rede, isso foi construído por nós e não poderia ser diferente agora, né? Então, a Secretaria ela seguiu os mesmos passos, percorrendo as 11 coordenadorias, organizando os GTs, né, que foram os grupos de trabalho, com a participação dos professores, dos diretores de unidades escolares, né, professores regentes de sala de leitura, participando e se envolvendo na construção desse novo currículo e ali, né, tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular. Olha só, você que está acompanhando a gente deve estar pensando assim, mas isso acontece só no Brasil, né? Enfim, por que isso está acontecendo agora? Em vários países, Portugal, Chile, Austrália, Finlândia e Estados Unidos, tem um currículo que eles chamam de Common Core, né? A gente vai mostrar agora o exemplo dos Estados Unidos e trazer para a discussão exatamente isso. Como os Estados Unidos é um país grande, né? Não tão grande quanto o Brasil, mas é um país também
de dimensões bem significativas, estados muito diferenciados e que tiveram que trabalhar esses regionalismos. Vamos dar uma olhada? It's that familiar time again, back to school. But something unfamiliar is happening in this 5th grade Florida classroom. Who is ready to stand up as a team and be a lawyer in a group of lawyers and defend their case with this? It's a whole new approach to education. It works because 2 plus 50 equals 50 plus 2, and all they did was switch the add-ins, but the sum is still the same. Very often, the strategy is to have students talk about things with other students in the classroom. That's what happens in real life. Mary Ellen Elia is the superintendent of the Hillsborough County School District in Tampa, where K-12 learning is being transformed by a new set of high academic standards called the Common Core. The Common Core raises the bar for students' performance. We have to challenge our students in ways that have them interact more actively in learning. Florida is one of 45 states and Washington, D.C. that initially adopted the Common Core, which outlines what students must know at every grade level. Launched by state officials, the Core was backed by the federal government, offering grant money to states signing on. How would you define Common Core? I think a focus on critical thinking skills and making sure that young people are graduating from high school truly prepared to be successful in college. Você vê que ali tem um posicionamento que ainda leva para a universidade, provavelmente para o mercado de trabalho, né? Como que esse olhar deles, por exemplo, vocês viram similaridades no decorrer dessa implementação? O que vocês observaram? Não, ali na questão de se elevar a qualidade intelectual, sim, com certeza. A base também teve esse foco de desenvolver um país novo para que o estudante conseguisse resolver problemas inéditos. Então, isso foi pensado, foi bastante pensado e observando os pontos da base, fica bem claro que o desenvolvimento foi pensado justamente para quê? Para formar esse novo estudante, esse estudante com conhecimento, não só com um conjunto de informações, mas com conhecimento e com desenvolvimento intelectual para processar informações inéditas, né? Em qualquer das áreas. Então, o desenvolvimento do estudante foi pensado desde o início do trabalho, um foco da Quer complementar, Valdemar? Sim, o cuidado que nós tivemos também foi, principalmente, de que modo, né, os componentes curriculares, né, seja na matemática, na história, na geografia, né, na própria língua portuguesa, proporcionariam às crianças condições de dar sentido àquilo que elas estavam aprendendo. Então, quando a gente olha para um currículo, ele é um documento, mas quando ele está lá, né, em prática, no cotidiano da escola, aquele ali é um currículo que vai sendo forjado e construído a partir das necessidades e demandas, né, daquele contexto de educação. Então, nós pensamos de que modo a gente pode fazer isso, senão dando voz e vez a essas crianças. Então, o nosso currículo ele contempla e privilegia, né, assim como o Common Core, né, traz, esse saber fazer, né, a partir das habilidades e competências que são essenciais ao final de cada ano de escolaridade, mas sem engessar, né? Se ele não sabe, ele ainda está na condição de saber, ele ainda não sabe. Então, é um currículo que integra, que inclui, né? Não aquele que afasta e que deixa à margem a essa criança. Bom, se ela não se apropriou, né, ela não tem mais oportunidade, porque o currículo ele segue? Não, pelo contrário. Né? Essa criança ela vai trazer para a gente o tempo inteiro, ela é convidada o tempo inteiro a colocar o porquê que ela ainda não sabe, até que ponto ela sabe. Né? Então, é um currículo que contempla, né, o saber dessa criança e o olhar desse professor, né, um olhar atento para que ele dê conta de um currículo real. Inclusive, olha, tem a pergunta aqui do Anderson Paulino, que fala o seguinte: qualquer currículo tem efetividade
não em si, mas nos docentes, se souberem usá-lo, sobretudo reconstruí-lo. Como a SME do Rio de Janeiro pretende apoiar nessa autoria do docente? Isso é importante. O planejamento, né, começa pelo planejamento, que é um trabalho estabelecido, né, por nós na Secretaria de privilegiar esse momento ao professor. Então, por exemplo, ontem e hoje os professores estão, desde ontem, né, quando retornamos, os professores estão aí debruçados sobre esse planejamento, se apropriando do novo currículo. Isso é um trabalho que não se esgota nesses 2 dias, né, isso vai se desdobrar aí ao longo do ano de 2020, seja com formação, seja com capacitação, que a gente, né, que a Secretaria Municipal de Educação tem, né, uma tradição nesse trabalho junto com o professor. Então, é um grande desafio para nós, né, pensar esse currículo, mas na medida em que ele foi construído, ele também vai fornecer para nós, né, professores e professoras, condições de pensar e repensar, né, os próximos passos, os próximos currículos que nós teremos daqui para frente. Mas que esse currículo, ele foi pensado nessa criança que nós temos hoje e os desafios que são presentes estão presentes hoje. Né, pensar em desafios e que tenham sentido para essa criança. Né, sentido nessa aprendizagem que vai permitir, né, a essa criança, frente àquele conhecimento, aquelas habilidades desenvolvidas, a resolver problemas reais. Né? Por isso que, por exemplo, quando a gente trabalha com texto, né, na sala de aula, são textos reais, a partir de problemas reais, né, para que traga sentido e significado para essa criança. Vocês acabaram mexendo de alguma maneira no material didático, que é o material didático carioca, fazendo a nova elaboração. A própria base pede para que estados e municípios, né, repensem seu material didático, como fazer essa questão dos suportes, mesmo de uma maneira geral da aprendizagem. Eu queria mostrar para você agora um videozinho, a gente vai soltar, do que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Multirio, produziu para o material didático carioca desse ano. Vamos dar uma olhada ali no vídeo? A gente está... Olha só, para você que está acompanhando a gente, eu fiz a testagem. Esse material todo, né, que ele é impresso, essas crianças vão receber esse material, e aí você pega um tablet ou um celular com a realidade expandida. Você não precisa nem ter leitura de QR Code, tá? Isso foi desenvolvido pelo pessoal de TI e o pessoal que trabalha com os games aqui na Multirio. Enfim, você aproxima. A própria tela do caderno, que você viu escrito ali, material didático carioca, quando você coloca o tablet, ele faz a leitura e te mostra tudo que vem de conteúdo. E, à medida que você vai abrindo, que você vai folheando, por exemplo, tinha ali um movimento dos satélites em volta da Terra na página que eu peguei, que era uma página estática, com uma fotografia estática, e aí quando você passa ali o seu tablet ou o seu celular, você então consegue ver o movimento da órbita todinha dos satélites. Eu queria perguntar para vocês, isso é interessante porque tem um raciocínio matemático aí quando a gente traz a inovação para o material didático. Você sai do estático e passa a ter a tecnologia, que não adianta dizer que não vai para a sala de aula, ou eu vou usar de outra maneira, porque a criançada está com isso aqui mesmo na mão. Né? Então, ela passa a ter uma outra relação com o material didático e aquilo que está sendo mandado. A possibilidade de você ter a inovação como plataforma mesmo, e aí não estou falando de suporte não, como linguagem mesmo, para a solução de problemas, para um raciocínio lógico, para a expansão de vocabulário, para tantas outras coisas que a base pede. Pede alfabetização midiática, pede a inovação, pede que você contemple outras leituras, tem o raciocínio matemático junto. Eu queria que vocês falassem isso para mim um pouquinho. Ótimo você ter colocado, porque a questão, antes do vídeo, eu ia até comentar.
O material didático carioca ele já vem dar esse suporte para o professor, já vem com essa contribuição, trazendo a base, né, para colaborar. É um material que o objetivo é desenvolver as habilidades, a sistematização, o professor fica à vontade, tem formas do professor usar o material e ter o processo dele de trabalho muito à vontade. O material não chega a fechar todos os assuntos, para que o professor seja ele o autor das sistematizações. E também a tecnologia, o uso da tecnologia. Isso é uma facilidade incrível, lindo isso. A garotada vai ter um prazer enorme de manusear esse material, que traz essa novidade, que é do tempo deles. Então, isso é uma inovação excelente. Além de tudo, o material didático carioca traz as outras disciplinas. Antes era só matemática, língua portuguesa e ciências. Agora temos história e geografia juntos, integrados ali, arrumados, organizados, tranquilo para o aluno trabalhar e conhecer tudo isso. Ele é um livro de uma amplitude muito grande, como você citou aí, né? Dele poder usar o celular dele no próprio livro e descobrir tantas coisas que a gente tinha vontade de colocar na página e não consegue colocar, mas que a imagem vem trazendo essa riqueza. Por isso é que nós, esse material, esse ano, ele vem assim, muito, muito, muito bom. Eu tenho certeza que os alunos vão adorar. Valdemar, e aí? As possibilidades de leituras? A criança de hoje, né, é bem diferente da criança da geração passada, né? Então, a geração passada, ela aprendia, se aprender a fazer, ele era muito manual, né? Então, hoje, essa criança, o tempo inteiro, ela se utiliza, né, das novas ferramentas tecnológicas, né, e elas têm uma habilidade grande em relação a essas novas ferramentas que trazem essas novas linguagens, né? Então, linguagens essas que estão presentes, né, no uso que ela faz constantemente, né, faz parte do vocabulário dela, né, palavras que essas crianças falam hoje, que têm um vocabulário, né, que muitas das vezes, se você for conversar, né, se você é de uma outra geração e que você senta para conversar com essa criança, você tem uma dificuldade, você precisa se alfabetizar, né, em relação a essas novas linguagens que eles trazem para a gente. E elas estão presentes na sala de aula, porque essa criança está viva ali na sala de aula. Então, negar, né, essas novas ferramentas é tirar o direito dessa criança. Então, por isso que o material didático carioca, né, é compromissado com essas novas linguagens e também de garantir o direito a essas crianças, traz nessas possibilidades de aprendizagem, né, para além, né, daquele texto estático ou daquela atividade que, né, começa e termina ali. Então, no material didático, o aluno vai ser levado e convidado, né, tem o Você Sabia, que ele vai, né, a partir dali, fazer uma leitura de QR Code e ser levado, né, a pesquisas, a visitar sites, a conhecer museus, participar, ouvir um áudio, assistir um vídeo relacionado àquele assunto que ele está aprendendo naquele momento, na sala de aula e em outros momentos, porque o material segue com a criança, ele leva para casa, traz de volta para a escola, então ele também, em casa, ele pode socializar. É importante que isso também seja, né, feito junto com os pais, né, com a família, né, olha, como Ou seja, educação e afeto. Né, e afeto, né, e ao mesmo tempo, essa criança, com o domínio que ela tem, né, com essas linguagens que ela tem hoje, eu tenho certeza que ela vai ser, dentro da casa dela, né, um elemento importante de aprendizagem, né, porque a criança, ela nos ensina o tempo inteiro, né, e não vai ser diferente a partir do uso do material didático carioca, né, que é importante ressaltar que ele não é o material, né, o único material a ser utilizado pelo professor, né, e pelas crianças, mas ele é um dos materiais e é um investimento que a Secretaria Municipal de Educação está fazendo, é um investimento que nós fazemos para garantir também a essas crianças que elas tenham, né, aí a partir do que versa a Base Nacional Comum, o nosso próprio currículo, o trabalho do professor, que ele seja contemplado, né, e convidado o tempo inteiro a se utilizar e ir além daquilo, porque é uma porta de entrada.
né, todo material didático que se preze, né, que é compromissado com a aprendizagem, ele precisa e deve ser uma porta de entrada e nunca se esgotar nele mesmo. Então a proposta foi essa, né? Lógico que a gente tem muito que avançar, porque essas novas ferramentas, essas novas linguagens, elas não param, né? Elas cada vez mais elas se apresentam de maneira diferenciadas, com interlocuções que vão se ampliando, e esse é o objetivo, né, da gente trazer e se aliar, né, mantendo a nossa tradição enquanto, né, uma secretaria que tem uma história, que tem um legado, mas aliada ao novo, né, aliada e compromissada com essa criança desse tempo novo que a gente tem hoje, em pleno ano 2020. Outra coisa interessante que vale ressaltar, eu sei que a gente já está nos minutos finais, é que esse material é sempre inédito. Todo ano o material é inédito. E também ele está disponível no site, né, no Reeduca, todos os anos. Então, o professor, falando de matemática, o professor, quando tem alguma necessidade de um conteúdo que esteja mais abaixo, ele pode pegar das outras séries, porque está disponível ali para ele. Então, ele tem uma gama de possibilidades, né, além do ano de escolaridade que ele está trabalhando. Ele pode olhar nos anos anteriores, um conteúdo que esteja lá numa série mais anterior, para poder trazer o trabalho dele. Olha só, a gente ainda tinha muito que falar. Eu descobri, a gente já está encerrando aqui, o pessoal já está no ponto, já estourou. Eu sei que esse ano, como novidade, a gente tem álgebra desde as séries iniciais, né? Educação infantil não tem o MDC, que é o material didático carioca, sim, mas contempla no currículo ludicidade, alfabetização. Nós temos, né, alfabetização pela BNCC, né, alfabetizar todas as crianças até o 2º ano, né, do ensino fundamental, mas para nós da Secretaria nós temos uma das nossas metas é a alfabetização das crianças até o 1º ano, isso está no nosso material, está no nosso currículo, e é isso que a gente, né, está compromissado e empenhado a realizar aí ao longo do ano de 2020. Olha, muito obrigada, Vânia. Obrigada, Valdemar, por vocês terem vindo, viu? E obrigada a você que acompanhou a gente. Olha, ano letivo começando cheio de novidades. Sucesso para você e para a garotada aí na escola, viu? E eu aguardo você no próximo programa. Até lá. Tchau.